Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, eu me inscrevi para falar, nesse momento, para convidar toda a população do Rio de Janeiro que está cansada da violência, da bala perdida, do confronto cotidiano na nossa cidade, para participar no próximo sábado em Ipanema da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha acontece na cidade do Rio de Janeiro desde 2002 e é oriunda, na verdade, dos Estados Unidos, na segunda metade dos anos 90, quando surgiu a Marijuana March. Nosso movimento acontece todos os anos em mais de 300 cidades de mais de 40 países. Em São Paulo, no dia 26 de abril, reunimos mais de 15 mil pessoas, dando uma demonstração clara de que a população brasileira está farta dessa política que só serve para aumentar a violência. A proibição das drogas é um fracasso total. Em 100 anos tentando proibir as drogas, em nenhum lugar do mundo houve êxito. E não é uma questão de empenho ou de orçamento. O país que mais investe na repressão às drogas no mundo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje gasta $600 por segundo tentando impedir o tráfico de drogas. Nos Estados Unidos existe hoje a maior população carcerária do planeta. Mais de 2.500.000 estadunidenses estão encarcerados. E mais da metade dos presos nos Estados Unidos estão presos por tráfico ou por uso de drogas. Apesar disso tudo, os Estados Unidos são o país onde mais se consome drogas ilícitas em todo o mundo. Segundo a ONU, 42% da população dos Estados Unidos já consumiu drogas ilícitas. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula em 7% o número da nossa população que já consumiu drogas ilícitas. Ou seja, apesar do esforço dos Estados Unidos ser maior do que o de qualquer país do mundo, eles têm a posição de ter a população que mais consome drogas ilícitas. Inclusive, o atual e os dois últimos presidentes dos Estados Unidos. Presidente Bill Clinton, cheio de hipocrisia, chegou a declarar: fumei, mas não traguei. Presidente Obama, aliás, presidente Bush, não admitiu, mas foi denunciado pelos seus colegas de faculdade. E o presidente Obama, antes de ser eleito, publicou uma autobiografia em que declarou que foi usuário frequente de cocaína durante vários anos. A política de proibição é um fracasso, não consegue impedir o tráfico de drogas em nenhum país do mundo. Nem nos presídios da Dinamarca é possível impedir o tráfico de drogas. Só que a proibição, nobres colegas, além de não funcionar, ela tem efeitos colaterais que são mais graves do que os efeitos do abuso de drogas. Por exemplo, a existência de um mercado absolutamente fora de controle. Hoje no Brasil, é mais fácil para uma criança comprar maconha ou cocaína numa boca de fumo do que comprar cerveja ou cigarro no botequim da esquina. Porque o mercado que se tenta proibir e que não se consegue proibir, vira um mercado sem controle. Um mercado que vende drogas para crianças, um mercado que, para vender cocaína para os mais pobres, inventou o crack, que nada mais é do que a cocaína misturada com querosene e outras substâncias que barateiam o valor da droga e permite que elas sejam vendidas
para os mais pobres. A proibição provoca violência. Violência entre grupos armados que disputam o mercado, violência entre a polícia e esses grupos armados, e violência que não faz distinção. Policiais, traficantes, usuários, pessoas que nada têm a ver com o mercado de drogas, são sistematicamente atingidos pela violência da proibição. Senhores, senhoras, não existe guerra contra as coisas. Não existe uma guerra às drogas no mundo. Guerras são feitas contra pessoas, não contra coisas. A guerra às drogas, na verdade, tem servido como instrumento de criminalização da pobreza. Porque todas as classes sociais traficam, todas as classes sociais usam drogas, mas apenas os pobres, especialmente no nosso país, os negros, são vítimas do encarceramento, são vítimas dos homicídios produzidos pela guerra às drogas. A guerra às drogas é uma política fracassada, porque tenta impor à sociedade uma tarefa impossível de realizar, que é o banimento dessas substâncias. A proibição das drogas, ao tentar impedir que as pessoas tenham acesso a drogas, ela consegue apenas produzir violência e corrupção. Eu trouxe hoje aqui alguns livros e quero apresentar alguns outros, para que ninguém fique pensando que nós tiramos essas conclusões do nada, das nossas cabeças, do nosso interesse na legalização. Por exemplo, eu tenho aqui a tese de mestrado do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o doutor Orlando Zacconi. Acionistas do nada. Quem são os traficantes de drogas? Nesse trabalho, o delegado Orlando Zacconi mostra claramente como que a guerra às drogas não passa de uma guerra aos pobres, como o perfil do morto e do encarcerado é o perfil daquele que o Estado quer marginalizar, quer criminalizar. Para entender o significado social e político da proibição das drogas, eu gostaria de sugerir outros livros. Tem um sociólogo estadunidense muito importante chamado Loic Vacan, que publicou, por exemplo, As Prisões da Miséria ou Punir os Pobres, livros em que ele demonstra claramente como que a guerra às drogas ela vem servindo nos Estados Unidos e no mundo como uma política paralela ao neoliberalismo, onde enquanto o neoliberalismo desmonta os serviços do Estado que deveriam garantir o atendimento dos direitos da população, a guerra às drogas vem paralelamente a isso, servindo como instrumento para aumentar o encarceramento, para aumentar a repressão aos setores da sociedade que se querem marginalizar. Também chama atenção para um deputado do Parlamento Europeu, o suíço Jan Ziegler, que publicou, entre outros livros, um livro chamado Senhores do Crime, as novas máfias contra a democracia. Também um trabalho muito importante para a gente entender como o crime organizado, que não é o crime que se encontra nas favelas, esse é o crime desorganizado, mas como crime organizado, aquele que parte de dentro da polícia, de dentro das forças armadas, de dentro do judiciário, que é o crime que realmente domina sociedades inteiras no nosso planeta, como eles vêm se beneficiando da política proibicionista. Também queria recomendar o trabalho de mestrado da professora Vera Malaguti Batista, Difíceis Ganhos Fáceis, Drogas e Juventude, no Rio de Janeiro, onde ela mostra claramente, através da análise de 20 anos de processos na segunda vara de infância e juventude do Rio de Janeiro, como
que quando os jovens, os adolescentes, são pobres, são das favelas, eles eram condenados entre 68 e 88, o período da pesquisa da professora Vera Malaguti, eram condenados à internação na FEBEM, sempre que eram pegos com drogas. E como que os filhos dos ricos nunca eram internados, nunca eram condenados a penas restritivas de liberdade, independente da quantidade de drogas. O trabalho da professora Vera Malaguti mostra adolescentes de favelas com um baseado sendo internados durante 3 anos na FUNABEM, enquanto o filho da elite do Leblon, preso com carro roubado, arma com numeração raspada e grande quantidade de cocaína, era condenado a uma pena que não existia. Era condenado a tratamento médico sob supervisão da família. A lei condenava à prisão usuários e traficantes, mas quando o usuário era oriundo das classes ricas, ele era condenado a tratamento médico sob supervisão da família. A guerra às drogas, ela vem sendo justificada a partir também de uma série de mitos e mentiras que se contam sobre as drogas. Eu queria também apresentar aos colegas e à população alguns livros que ajudam a desmistificar o que se diz sobre a maconha. Em primeiro lugar, queria apresentar o grande livro da cannabis, de Rowan Robinson, Guia completo de seu uso industrial, medicinal e ambiental. Muitas pessoas acham que a maconha serve apenas como droga, mas a maconha já foi uma das principais fontes de fibra para os europeus. Na descoberta do Brasil, na descoberta da América, as caravelas eram movidas a maconha. As velas eram feitas de fibra de cânhamo. O industrial Henry Ford, fundador da Ford, uma das maiores indústrias automobilísticas do planeta, produziu em 1937 um protótipo de um veículo todo feito à base de maconha. A carroceria do carro era feita de maconha. Os pneus do automóvel eram feitos de maconha. O estofamento do carro feito de maconha. E o combustível feito de óleo de maconha, do óleo da semente da planta cannabis. Está aqui depois, se os colegas quiserem conhecer o protótipo do Henry Ford. Outro livro muito importante, também produzido nos Estados Unidos, é o livro Maconha, Mitos e Fatos. Uma revisão das provas científicas. Nesse livro, por exemplo, nós lemos, na página 94, um esclarecimento importante contra o mito de que a maconha destrói neurônios. Desde o final da década de 60, dezenas de estudos avaliaram o desempenho intelectual durante o tempo de 1 ou 2 horas após as pessoas terem fumado maconha. Esses estudos são realizados em laboratórios, usando como sujeitos usuários experientes da maconha. Os únicos testes cognitivos que de maneira razoavelmente consistente revelavam um efeito de curto prazo da maconha são os testes da memória de curto prazo. É um mito. O Richard Nixon, para tentar justificar a manutenção da proibição da maconha, encomendou nos Estados Unidos uma pesquisa em que os pesquisadores colocavam macacos com máscaras de oxigênio e para eles não era fornecido oxigênio, era fornecido apenas maconha. Os macacos sofriam danos cerebrais, alguns morriam pela falta de oxigênio, mas a conclusão da pesquisa é de que eles morriam pela utilização da maconha.
E até hoje, os proibicionistas repetem a falácia de que a maconha prejudica a memória, de que a maconha mata neurônios. Recentemente, nós vimos aqui no Brasil o oposto disso. A menina Anne, de 8 anos de idade, que conseguiu, através de seus familiares, autorização da justiça para poder importar um componente, um óleo composto dos canabinoides e utilizar no seu tratamento de epilepsia, reduzindo de mais de 70 crises de epilepsia por semana a praticamente nenhuma crise de epilepsia por semana em função do uso do óleo com canabidiol. E por fim, nobres colegas, eu gostaria de apresentar o livro Maconha, Cérebro e Saúde, que foi publicado pela editora Vieira Lente, que é uma editora de divulgação científica, cujo um dos proprietários é o Dr. Roberto Lente, o titular de Neurociência da UFRJ, e que foi escrito pelo neurocientista da Universidade de Brasília, Renato Malcher Lopes, e pelo neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro. Nesse livro, nós descobrimos, por exemplo, que o nosso cérebro fabrica maconha. A maconha foi proibida na maioria dos países no início do século XX por puro preconceito racial, porque era a droga dos pobres, era a droga dos negros. Não se conhecia nem as substâncias que compunham a maconha. As substâncias ativas, os princípios ativos da maconha, só foram descobertos nos anos 60. E nos anos 90, vejam só como a grande maioria de nós não conhece nada a respeito do tema. A partir dos anos 90, se descobriu que o nosso cérebro produz naturalmente todas as substâncias que existem na planta da cannabis. É o sistema endocannabinoide, que está presente em todos os animais, da estrela do mar ao homem. Os animais produzem os seus próprios canabinoides, que têm funções importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo. Então, nobres colegas, gostaria mais uma vez de repetir o convite. A Marcha da Maconha não é um evento para maconheiros defenderem o seu direito de fumar maconha. A Marcha da Maconha é um evento para todos aqueles e aquelas que estão cansados de uma política que não funciona e que ainda provoca violência, corrupção e um mercado totalmente fora de controle. Então eu estou aqui para convidar toda a população do Rio de Janeiro a comparecer no próximo sábado, 10 de maio, a partir das 14 horas, no Jardim de Alá. E às 4h20 faremos uma marcha da maconha com dezenas de milhares de cariocas em direção ao arpoador. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.